E o ΔG, ele também se relaciona com a constante de equilíbrio de uma reação. Então a gente consegue já prever também o sentido dessa reação a partir disso. Então você tem, por exemplo, uma reação de A formando B, uma constante de equilíbrio de 2, a gente já sabe que essa reação tende, né? Então você vai ter no equilíbrio, né? O equilíbrio é o quê? A velocidade de formação de A é igual à velocidade de formação de B. Então você tem que no equilíbrio você tem 2 de B para 1 de A. Então se você olha, se você começa, isso aqui é importante para quê? Para a gente entender para que lado vai uma reação em uma situação que a gente está colocando os reagentes em diferentes concentrações que não são a do equilíbrio. Então, se a gente coloca A em concentração 8 e B em concentração 4, pela própria constante de equilíbrio, aqui a gente já ia saber que isso ia ter que tender para uma situação que a gente vai ter que ter aqui 8 de B e 4 de A, certo? No equilíbrio. Por quê? O equilíbrio, então a gente vai ter 8 dessa, 4 dessa, né? A constante de equilíbrio vai ser 2. Então é isso que ele está mostrando aqui. Então 4A se transformou em 4B. Isso tende a acontecer espontaneamente. E agora a gente já poderia perceber isso pela constante de equilíbrio, mas agora a gente consegue dar um parâmetro a mais para vocês, que é a variação de energia livre. Então a gente consegue ver que esse sinal, a gente já prevê que esse sinal de ΔG é negativo, mesmo sem saber o valor, sem saber nada disso do ponto de vista numérico. Né? O numérico disso é importante para comparações entre diferentes moléculas e reações. Aqui a gente vê que tem um conceito que eu vou explicar depois, que chama variação de energia livre padrão. Né? Então isso é em uma situação diferente. Né? Então, por enquanto eu não vou falar dela, vou falar no próximo slide. Então, se você tem uma reação aqui começando com 6 de cada, você vai ter 2 de A transformando em 2 de B para ficar com 8 e 4 aqui, e sempre o equilíbrio é atingido. Então, numa situação dessa, a reação ela é espontânea. Se eu começo com 6 de A e 6 de B, a reação é espontânea e tem um ΔG negativo. Né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa é uma reação que, quando ela acontecer, ela tem uma energia livre que pode ser utilizada para realizar trabalho. Né? Então, digamos que isso é como se fosse você colocar, para você pensar na diferença de potencial de um lugar para o outro, a água que cai para fazer eletricidade, você tem uma diferença, né? Então você tem, se você tem um lugar mais alto e um mais baixo, você tem como ter essa diferença, né, entre um e outro. Então você vai ter uma energia que pode ser usada para realizar trabalho. Quando você já põe as moléculas na condição de equilíbrio, você não vai ter reação acontecendo, o ΔG vai ser zero, então isso é importante a gente entender, que no equilíbrio você não tem mais variação de energia livre, porque você não está transformando e formando nenhum produto de maneira diferente, né? Por mais que você tenha uma interconversão entre um e outro, isso já está estático, já não está mais acontecendo num sentido de gradiente, de diferença. Então, o ΔG no equilíbrio, ele é zero. Isso é um dado importante da gente entender. Agora, se eu começo com A em concentração 2 e B em concentração 10, bom, pelo próprio equilíbrio a gente também já ia saber que aqui essa constante de equilíbrio estaria dando, se a gente fizer só isso aqui, a gente olha que dá 5, está maior do que a constante de equilíbrio, então B vai ter que formar A, certo? Então B formando A, vai 2 de B formando 2 de A, então vai ficar 8 e 4, né, no equilíbrio, então a gente vai ter um valor de ΔG positivo. Isso tem a ver com essa equação. Eu vou amarrar essa equação com outros aspectos, né, agora, para vocês entenderem, né, o porquê que é importante a gente ter esses parâmetros para a gente entender para que lado uma reação vai. Então, destrinchando aqui melhor a equação, a gente tem a variação de energia livre padrão, né, que ela é diferente da variação de energia livre, porque ela é feita usando, né, em condições muito específicas, né, que é 1 molar de cada espécie a 25 graus Celsius, 1 atm e pH 7. Essa variação de energia livre padrão tem esse Ozinho aqui,
a gente às vezes fala 0, e essa apóstrofo quer dizer porque ela é em condições bioquímicas, em pH 7. Porque para os químicos isso é feito em pH 0, mas para a gente isso é um significado que é melhor a gente ver esse valor em pH 7. E o que é importante a gente ver desse valor? Né? Ele está correlacionado com a constante de equilíbrio, e eu vou falar isso um pouco melhor depois. Mas aqui o que é importante a gente entender é que a própria constante de equilíbrio ela já diz, certo, para a gente para onde uma reação se processa, né? Se você tiver só constante de equilíbrio, você pode falar para que lado ela vai. Mas agora está sendo adicionado um parâmetro a mais, né? Que a gente vai entender então energeticamente qual que vai ser essa variação de energia nessa situação. Nesse caso, em condição padrão, com um molar de cada um, então você vai ver além do sentido que a reação se processa, que é constante de equilíbrio, então se é maior que 1, a gente entende que ela vai acontecer no sentido direto, certo? Você partiu de 1 de A e 1 de B, se ela é maior que 1, você tem que ter mais de B. Então ela vai ser no sentido direto da reação. Isso a gente já sabia. Agora a gente consegue saber também correlacionar com o conteúdo energético que isso pode ter para nos dar uma variação de energia livre, que a gente vai saber então quanto vai ter dessa variação que poderia ser transformada em trabalho útil. Então, vamos ver aqui um pouco melhor essas equações. Como eu disse, ela pode se relacionar, então a gente estava vendo essa aqui, é um valor que ela nessas condições padrão, né? E isso vai estar associado, então, por exemplo, quando eu não estiver em condição padrão. Então, se eu tiver concentrações fora de 1 molar, eu vou conseguir saber o que está acontecendo, né, para onde que essa reação vai se processar e quanto de energia útil ela vai me dar. Então, aqui, um outro conceito que é importante, a gente vê que no equilíbrio, né, você não tem mais variação de energia livre, porque produtos e reagentes não se formam mais, não muda a concentração dessas moléculas, então a variação de energia livre é 0, então a gente tem que no equilíbrio a gente consegue ter essa relação com a variação de energia livre padrão. Então, o que eu queria que fosse muito claro aqui é essa diferença, então, porque, por exemplo, a variação de energia livre, se eu não tiver numa situação que não está no equilíbrio, por exemplo, e que eu não estou partindo de 1 molar de cada um, ela vai ser diferente nessa variação de energia livre da variação de energia livre padrão. A partir disso, né, desses valores que podem ser calculados, eu consigo saber então em que sentido que minha reação pode se processar e o quanto de energia ela pode gerar para trabalho útil. Então, vou dar um exemplo numérico aqui com uma reação da via glicolítica. Ela tem uma isomerização em dihidroxiacetona fosfato, formando gliceraldeído 3-fosfato. Então, A formando B, certo? E aí a gente pode saber, então, em condições padrão, qual que é a relação disso, né? Qual que é a variação de energia livre padrão. Então a gente chega aqui numa variação de energia livre padrão positiva. A gente, né, foi dada a constante de equilíbrio, já se sabe. Então você vê que dihidroxiacetona fosfato para gliceraldeído 3-fosfato tem um ΔG padrão positivo, certo? Agora, ok, isso quer dizer que isso não vai acontecer? Não, porque a gente está falando da variação de energia livre padrão. Se a gente for olhar a variação de energia livre, né, nas situações de diferentes concentrações desse substrato que ele está aqui, vocês podem pausar para ler com calma esse slide, você vai ver então que no organismo, essa reação se processa no sentido dessa isomerização acontecer, né, daqui da esquerda para a direita. Então não é porque a reação em condições padrão tende a formar gliceraldeído 3-fosfato para dihidroxiacetona, que no organismo isso não possa ser, digamos, contornado, porque as concentrações são diferentes, né? Então aqui ele está dando a concentração do dihidroxiacetona fosfato de 2 a 10 a menos 4 e de gliceraldeído 10 a menos 6. E também isso é importante entender por quê. O que acontece? Por exemplo, no organismo, isso aqui está sendo consumido, porque é essa molécula que vai para continuar as reações. Então, você tem uma diminuição da quantidade dessa molécula. Então, isso faz com que esse equilíbrio seja então deslocado nesse sentido.
Então, assim que mesmo você tendo uma variação de energia livre padrão que ela é positiva, né, que é naquela condição específica de 1 molar para cada um, você pode ter que essa transformação pode liberar, ao invés de ser uma transformação que consome energia, ela pode ser uma transformação que tem energia útil para ser utilizada sobre a forma de trabalho, porque você pode partir de concentrações iniciais diferentes, né, das espécies que você está estudando. Então, acho que é importante vocês pararem para dar uma lida aqui nesse slide e absorver isso que eu falei agora e entender essa diferença entre a variação de energia livre padrão e a variação de energia livre. E aqui um outro aspecto que é muito importante para a gente entender, né, do ponto de vista da termodinâmica das reações, é que é a lei de Hess, né, na qual pode ser chamada lei de soma dos calores das reações, né? É uma forma de calcular a variação de entalpia através dos calores das reações. Então você pode fazer uma soma, né, das variações de energia livre de duas reações. E então, por exemplo, aqui se você tem uma variação que tem um ΔG positivo e uma reação que tem um ΔG negativo, por exemplo, que aqui tem com exemplos numéricos, então novamente acho que eu recomendo dar uma parada e olhar nesse slide aqui os valores. Então você tem que a fosforilação da glicose, que é a primeira reação da via glicolítica, ela tem um ΔG positivo, né? Mas quando você acopla essa reação, isso aqui a gente está falando, quando você acopla essa reação com uma reação que tem ΔG negativo, você pode fazer a soma desses ΔGs, como foi feito aqui. Então, essa reação vai ter no somatório um ΔG negativo e ela vai ocorrer de maneira espontânea. Então, você vai conseguir fazer isso, que os organismos consigam fazer essa reação acontecer pelo acoplamento. Aqui o exemplo disso é você, por exemplo, colocar, dando um exemplo com energia mecânica, que às vezes é mais fácil da gente entender, que é você fazer um bloquinho subir, né, contra a tendência energética dele, que seria de cair, pela associação dele a um outro bloco maior, que está aqui preso, né, por uma polia, que vai cair e deslizar para cá. Então você consegue, como isso aqui tem um ΔG bem negativo, você consegue associar, né, essa força aqui ao levantamento desse outro bloquinho. Então é assim que o acoplamento de reações que não eram exequíveis de ser, né, de acontecer, vão ser, porque você vai ter então o acoplamento dessa reação. Aqui a gente está vendo uma reação que muitas vezes a gente vê de forma que a gente está vendo só o começo e o fim. A gente não está vendo o meio, o que acontece. Então, não é como se o ATP, né, eu comentei isso naquela aula introdutória, né, não é como se o ATP doasse energia, porque ele chega lá do lado e hidrolisa, e aí isso gera energia, uma energia que por alguma razão seria absorvida, mesmo que se ela gerou na forma de calor, por exemplo, seria absorvida. Não. O ATP faz com que a reação seja contornada para que reações que têm ΔGs favoráveis aconteçam. Então ele pode deslocar o equilíbrio de uma reação por um fator de até 100 milhões. Então aqui a gente está vendo de forma resumida que seria parecido com o que a gente viu aqui, né, que você vê a soma das reações ATP mais glicose formando ADP e glicose 6-fosfato, mas estava omitido, né, reações intermediárias. Aqui a gente está omitindo, então aqui a gente vai mostrar agora que na verdade o que a gente tem não é isso acontecendo, você tem então que você tem primeiro uma transferência desse grupo fosfato para essa molécula de glutamato, e depois então você vai ter a remoção desse grupo fosfato aqui e essa transformação dessa reação aqui, que era esse grupo carboxila, formando um grupamento amino aqui, né? Então, a reação, né, o ATP, ele participou da reação, fazendo com que você tivesse mudança, né? Então, o ΔG agora você pode acoplar esses dois valores de ΔG dessas duas reações, e isso é uma reação factível de acontecer. Então, é muito importante a gente entender até agora, principalmente os aspectos de que as reações vão acontecer muitas vezes de acordo com a proporção que tem os seus reagentes, né? E também podem acontecer, mesmo uma reação que ela não é, do ponto de vista energético, favorável, ela pode acontecer por esse acoplamento de reações, né?
Então esse conceito de acoplamento ele é muito importante também para a gente entender outros aspectos do metabolismo, como por exemplo, reações que a gente diz que serem irreversíveis. Na próxima aula a gente vai ver como interpreta os mapas metabólicos, a gente vai ver que as setas, quando elas são unidirecionais, elas querem dizer que a reação ocorre num único sentido. Então isso quer dizer que essa reação ela é endergônica. Ela só vai conseguir acontecer através do fornecimento de energia de uma reação paralela que acontece, né, de um acoplamento de uma reação. Já, por exemplo, a transformação de glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato por ação da fosfoglicoisomerase, né, é uma reação que ela é exergônica, então ela pode acontecer e esse valor de ΔG ele é muito próximo, ele está mais próximo de zero. Então, nesse caso, você consegue ter aquela situação que eu comentei anteriormente, como por exemplo aquela isomerização também da dihidroxicetonofosfato em gliceraldeído 3-fosfato, no qual, dependendo das concentrações de produtos e reagentes, a reação pode se processar num lado ou em outro, né? Então, tem reações que podem ser reversíveis também por estarem muito longe do equilíbrio nas situações fisiológicas, além desse fato dessas reações endergônicas. E aqui, né, vocês podem achar estranho uma reação catalisada enzimática, e aqui o que eu pus é que E mais P pode formar ES, né? A gente, quando estava vendo enzimas, a gente desconsiderou esse K-2 para fazer os tratamentos cinéticos, para efeitos de comparação, para aqueles efeitos, né, que a gente vai fazer um ensaio depois, para entender um parâmetro de uma constante de Michaelis-Menten, de um V máximo, de um CACAT de uma enzima, em situações de estudo em tubo, né, para você conseguir ter esse parâmetro e comparar entre duas enzimas. Se você deixasse aquela reação acontecendo indefinidamente, formando uma grande concentração de produto, você também ia chegar no fim num equilíbrio e você ia ter essa reação, você ia saber que ela se processa nos dois lados. Então a gente, aquela hora, desconsiderou porque a gente estava tratando cinética, né? Então a gente queria só entender velocidade de reação, né? Transformação de substrato em produto. E nada do que foi dito anteriormente, tirando que aquilo, então a gente estava fazendo essas considerações que foram ditas, né? Concentração de substrato muito mais alta e a gente vê num tempo pequeno a formação de produto, né? Então isso tudo eram critérios para a gente conseguir ver cinética. Agora, se a gente está fora dessas condições, né? Pode acontecer do produto voltar e formar de novo esse substrato, né? Então, é importante entender isso. Então, nada do que disse antes mudou. A enzima não vai alterar a ΔG da reação, ela, de novo, ela só mexe na, na velocidade da reação, mas como a gente tem essa relação entre a concentração de reagentes e produtos e mudança nos valores de ΔG de uma determinada reação, a gente consegue fazer com que a reação possa ir para um lado ou para o outro lado, né? Então, no metabolismo, a gente vê essas reações de duas mãos, quer dizer que a reação se processa nos dois sentidos e isso é feito pela mesma enzima, né? Então, isso vai ser muito importante para a maneira pela qual a gente vai interpretar os mapas metabólicos e eu acho que esse slide, aqui, esses comentários são um grande ponto de encontro entre várias coisas que a gente viu e é importante não confundir, né? Então, o ΔG que eu estou falando hoje, né, esses valores de ΔG que estão relacionados com tanto o ΔG padrão, né, que é a variação de energia livre padrão, ele é específico para algumas concentrações de substrato, né? E a gente ali nem estava falando de reações catalisadas ou não enzimaticamente, porque isso para a gente não importa. A gente estava falando, né? Até o momento, estava agora que eu coloquei enzima na história, a gente estava falando da reação ser espontânea ou não ser espontânea e de se isso libera algum tipo de energia útil para realizar trabalho, né? E de novo, as enzimas só mudam a velocidade da reação, né? Então é importante que isso fique claro agora, né? Que a gente entenda todos esses aspectos dentro do contexto, porque é assim que o metabolismo faz para conseguir fazer as suas reações irem para um lado ou para o outro nas diferentes situações de condição de oferta de nutrientes, as modificações nas enzimas, seja por fosforilação, desfosforilação,
atuação de feedback positivo, feedback negativo em enzimas alostéricas, né? E tudo isso tem a ver, então, com como essas reações processam e a termodinâmica dessas reações. Então, eu acho que por isso que essa aula é muito importante para a gente conseguir realmente entender todos esses aspectos, né? Fechar, para que a gente comece a olhar os mapas metabólicos vendo que é uma série concatenada, né? Uma série de eventos conjunto que levam ao ativamento ou desativamento de uma determinada via e que isso tem tudo a ver com toda essa questão de valores, né? De ΔG e essa possibilidade de uma reação acontecer para um lado ou acontecer para o outro, de acordo com as suas concentrações de substratos, né, dos reagentes e produtos, e isso está relacionado com a variação de energia livre, tá bom? Agora eu só vou mostrar então que existem outros compostos de alta energia sem ser o ATP, por exemplo, a gente tem o fosfenolpiruvato, né, que ele inclusive está no final da via glicolítica, ele se transforma em piruvato. Então é importante a gente ver que o ATP ele não é a molécula, né, que vai ter, né, o ΔG da sua hidrólise um menor valor de variação de energia livre. Porque é interessante, também acontece que o próprio, né, ATP ele recebe, né, no caso, né, que se chama fosforilação ao nível do substrato, né, ele pode receber de outros grupos com maior energia essas moléculas, né? Então a gente vai ter a fosforilação do ADP mais o fosfato em ATP, tanto ao nível do substrato, que se diz que é literalmente você fazer isso com reações com moléculas energeticamente com energia maior, né, que o ATP, e você vai ter isso também depois feito através de um gradiente, né, na membrana das mitocôndrias, que isso vai ser explicado depois. Então lá é a fosforilação oxidativa, né? A gente vai ver transferência de elétrons, e vai ver como que tudo isso, né, que é parte das reações metabólicas também. Então uma parte usa sem oxigênio para essa fosforilação ao nível do substrato mesmo, e a presença desses compostos mais ricos em energia com ATP que permitem que isso aconteça. Por exemplo, organismos anaeróbios vivem exclusivamente disso, nossas hemácias vivem exclusivamente disso, e isso fornece energia. Se o ATP estivesse aqui em cima, ele não ia conseguir, né, o ADP, ATP, esse sistema aqui estivesse aqui em cima, ele não ia conseguir receber esse fosfato de ninguém ao nível do substrato. Então é interessante que ele esteja aqui nessa escala, ele não seja a molécula, né, com esse menor valor de ΔG da hidrólise. E outra coisa que é importante é que ADP, ATP e o PI eles são constantes, né, nas células. Você não tem variação nas concentrações entre esses balanços, então isso tudo, né, é um sinalizador metabólico, a relação entre ATP e ADP, né, para eles serem ativadores alostéricos de enzimas, dentre outras coisas, faz com que isso seja mais um dos mecanismos de feedback dentro das células. E também a gente tem esse tipo de composto que é rico em energia, que são ligações tioéster, né, que a gente tem, por exemplo, na acetilcoenzima A, que a gente vai ver bastante, né? Então, além das ligações que a gente tem na ATP rica em energia, existem outras moléculas nas células que vão ser importantes, né, sobre esse aspecto energético para essas relações termodinâmicas das reações que acontecem.